Ontem eu comecei a mensagem dizendo que hoje seria o Dia dos Pais e que seguramente as pessoas estariam em busca de um presente, uma lembrança, uma coisinha que expressasse o amor, que não é o valor, irmãos, porque não adianta você dar uma coisa caríssima, mas se não tem um sentimento envolvido ali, isso não vale nada. E falamos que o primeiro presente era a obediência, e hoje nós vamos falar sobre o segundo presente, que é a honra. A honra. Mas antes disso, nós gostaríamos de agradecer a presença do Henrique, que está nos visitando pela primeira vez. Cadê o Henrique? Ah, está lá o Henrique. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Que alegria recebê-lo, viu? Todo mundo mascarado, a gente tem dificuldade de identificar. E essa semana eu tive no oculista porque eu estou com dificuldade para enxergar longe e perto também, né? Então eu pensei assim, meus óculos estão com grau precisando trocar. Aí a pastora já falou ontem, né, na ministração. Ah, falou hoje de manhã. E aí nós fomos no oculista. E o oculista examinou, colocou ele dentro daquelas máquinas, olhou lá dentro e tal. Ele falou assim, não precisa mudar seu grau do seu óculos, continua com o mesmo. Eu falei, doutor, tem coisa errada aí, porque eu não estou enxergando. Ele falou, não, o problema seu é que você está com a catarata bem avançada nas duas vistas e precisa operar. Quase tremi na base, tem que operar, irmão, da catarata dos dois olhos. Então não é o óculos, então eu tenho dificuldade para enxergar quem senta da metade da igreja para trás. Mas ali eu estou vendo o Edson e a Marcela, é isso mesmo ou não? Que alegria receber vocês, que delícia. Que presentaço que vocês estão me dando no Dia dos Pais, viu? Saiba que meu coração está alegre e transbordante com a presença de vocês aqui, viu? Vocês são muito queridos, muito especiais para nós, tem um amor muito grande. Nunca esqueci e nunca vou esquecer porque vocês são filhos. Henrique, primeira vez, né? A nossa igreja tem um lema para os visitantes. E o lema da nossa igreja é: volte sempre ou... Ah, mas vamos colocar essa voz aí para fora da máscara. Volte sempre ou... Volte sempre ou fique para sempre, Henrique, tá bom? Aqui é a casa do nosso Pai, estamos em casa. Se Ele é o nosso Pai, estamos em casa, somos irmãos, não precisa formalidade. O desejo do nosso coração é que você seja abençoado essa noite no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito feliz com a sua presença. Feliz com a presença de todos vocês que chegaram aqui nesta noite. Feliz com as pessoas que estão nos assistindo pela internet. As pessoas que nos assistem nesse exato momento pelo YouTube, nós não temos realmente condições de saber quem estão, mas quem está nos vendo pelo Facebook, nós queremos mandar aqui um abraço, um alô e a bênção do Senhor Jesus sobre Marilda Moreira. Ô Marilda, que bênção, né? Ana Cláudia, a Cláudia Orfeu, diretamente de Mato Grosso, Silvana Ferreira, Itapira, Flaviana Domingues, Adriana Moraes, Lucas Souza, Esdras Serra Braga e Rose, de Campinas. Esse cidadão aqui é um guitarrista incomparável. Em breve ele vai estar tocando e cantando aqui na igreja. Quando eu era recém-casado, eu tinha uma dupla com ele, irmãos. Nós cantávamos uma dupla, né, nas igrejas. E era uma benção, né, velho? Eu e ele, né? Aqui só que eles não dão oportunidade para mim no grupo de louvor. Mas eu e o Esdras, a gente fazia parte de uma dupla. E era uma benção. Eu já convidei, ele falou, deixa a pandemia dar uma melhorada aí que ele virá aqui, viu, Graça? Você faz favor de tratar bem o meu amigo e liberar a guitarra para ele aí. Embora ele tenha uma, né? Kika e família completa, Adailton, Celso Baiardo, Cris Paulino, Marcos Teixeira. Essas pessoas que estavam até alguns instantes sintonizados, talvez alguém entrou agora. Glória a Deus por isso, né? Então a todos vocês que estão nos assistindo pela internet, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. A vocês que chegaram aqui nessa noite, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Ontem nós falamos sobre
a obediência, né, que o filho deve ao pai e o perigo de não obedecer. Para quem assistiu ou veio na igreja, pôde entender com clareza. Hoje nós vamos basear a nossa mensagem em Efésios, capítulo 6, 2 e 3. Você que trouxe a sua Bíblia, pode achar lá, Efésios, capítulo 6, 2 e 3. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vou ler aqui, você acompanha aí, mas é importante isso aí você ter marcado na sua Bíblia, porque é um versículo muito importante e de grande interesse para nós. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A condição para que tudo vá bem e para que nós tenhamos longevidade, quer dizer, vida longa, não morremos cedo, é honrar o pai e a mãe. Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de orar pelos pais que aqui chegaram nessa noite. Ou melhor, por você que é filho. Quem é filho aí, levanta a mão, deixa eu ver. Xiii, tem gente que não é filho não, hein? Tem gente que não é filho não levantou a mão? Ah, tá. Agora, vamos para a segunda pergunta. Quem não tem mais o pai para poder dar um abraço, fique em pé. Agora eu gostaria de orar por você. O ciclo natural da vida é o filho enterrar o pai. É o ciclo natural da vida. Isso é o ciclo natural da vida. E é duro, irmãos. É difícil. Mesmo que o pai não tenha sido um pai legal, bom, o relacionamento não foi dos melhores, depois que a gente perde, a gente sente saudade. Eu falo isso porque eu nasci numa família desestruturada. Meu pai, biológico, era alcoólatra. Ele morreu com 46 anos de idade no álcool, entregue ao álcool. Não tive um relacionamento legal com ele. Não me lembro de bons momentos. Eu não me lembro de um dia ele me pegar no colo ou me dar um abraço. Eu não me lembro de ele dizer eu te amo. Eu não me lembro de ele me dar um beijo. Não me lembro de nada disso. E quando ele foi embora de casa, eu já tinha 10 anos, era para lembrar. Eu me lembro de muitas outras artes que eu aprontei antes disso. Mas não me lembro do carinho. Não me lembro do amor, da atenção, nem da provisão, porque passávamos uma necessidade muito grande. Mas eu daria tudo, se eu pudesse, para tê-lo de volta. E mesmo que ele não tenha me dado, eu queria dar para ele hoje um abraço. Eu queria dar para ele hoje um beijo. Eu queria poder dizer para ele hoje, eu te amo. Talvez eu não fui um bom filho. E eu reconheço que na minha infância, vocês conhecem a minha história, eu não fui um filho legal. Eu queria ter ele aqui para pedir perdão, mas eu não posso. Então eu quero orar para vocês que não têm o pai. Mas, se vocês foram um bom filho, agradeçam a Deus. Se deixaram a desejar, vamos pedir perdão para Deus agora. Eu confesso que eu deixei a desejar como filho para com o meu pai biológico. Depois
Quando eu tinha 13 para 14 anos, fui adotado. Aí eu já fui para uma casa onde que tinha o temor de Deus, o amor de Deus reinava lá e lá mudou completamente. Lá eu honrei meu pai adotivo, coisa que eu não fiz para o meu biológico. Hoje eu já não tenho nenhum, nem o outro, mas ambos fazem falta à beça. Senhor Jesus, eu intercedo por cada filho teu que aqui chegou nessa noite, ou por aqueles que estão acompanhando pela internet, que já não tem o seu pai, que já não tem mais, Senhor, o privilégio de poder comprar uma lembrança e levar para o seu pai e dizer: eu te amo, papai, você foi o responsável por eu estar aqui, meu querido, meu velho, meu amigo, conforme a homenagem que eu recebi das minhas filhas. Que o Senhor possa estar tranquilizando o coração de cada um de nós que não temos mais nossos pais aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que só o Teu Espírito Santo é que pode fazer isso, de acalmar e de realmente derramar um bálsamo precioso nas nossas vidas. E é isso que eu peço agora sobre cada uma dessas pessoas que não tem mais o Pai vivo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu quero orar pelas pessoas agora que têm pai vivo. Quem tem pai vivo? Fique em pé. A nossa vida não é do jeito que a gente quer. No percurso da nossa vida, muitas coisas acontecem. Às vezes, o casal separa. Às vezes, o papai acaba se envolvendo com outra mulher, criando uma nova família, tendo outros filhos, e isso cria uma distância. E às vezes a gente até tem o pai vivo, mas ele está tão longe, tão distante, não é um pai presente. Ou não, às vezes o seu papai está lá junto com a sua mamãe e ainda continua sendo um pai presente. Ou às vezes o teu pai não é aquele pai que te colocou no mundo, que te gerou, é um pai adotivo, como no meu caso, até 13 anos, quase completando 14, eu tinha um pai biológico, ausente e distante. Mas aí eu fui adotado, Deus mandou um homem para servir como referência, que me ensinou a ser marido, a ser pai, a honestidade, me ensinou os caminhos do Senhor, me ensinou uma provisão e me ensinou um ministério. Tudo que eu sei eu devo ao meu pai adotivo. Tem muitas pessoas que hoje não valorizam porque é adotivo. E às vezes até tratam com um pouco de aspereza, dizendo: você não é meu pai, mas é ele que está sustentando, é ele que está criando, é ele que está comprando sua roupa, as suas necessidades ele está suprindo. Então nós devemos respeitar os pais adotivos. Ou às vezes é um padrasto, a mamãe acabou se envolvendo com outro homem, e essa pessoa que está te criando, te sustentando, te dando amor, carinho, merece o nosso respeito e a nossa honra. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o seu pai. Às vezes a gente casa e distancia também, vai ver uma vez por ano. Mas eu quero orar por você, para que o relacionamento de você com o seu pai possa estar bem estreito. Eu louvo a Deus porque eu tenho um relacionamento estreito com as minhas filhas. O que eu não tive quando eu era garoto, eu tenho com as minhas filhas, desde pequeninas. Como a Graça falou, eu ia trabalhar, levava as 3. Eu ia para a igreja, levava as 3. Para passear, levava as 3. E onde eu não poderia levar as 3, eu não ia. Não, só vou se a minha família toda for junto. Talvez você esteja distante do seu pai, mas eu quero orar para que, a partir de hoje, esse relacionamento seu se estreite com o seu pai. Amém? Senhor Jesus, eu intercedo por cada pessoa que está aqui presente, que tem o seu pai vivo ainda, mas que anda bem distante. Talvez nem levou uma lembrança e nem foi dar um abraço. Talvez nem falou Feliz Dia dos Pais. Eu quero interceder por essas pessoas para que hoje haja uma mudança no comportamento e no relacionamento para com seu pai.
quanto aquelas, Senhor, que têm um estreitamento e foram na casa do Pai, levaram uma lembrança, abraçaram, beijaram, oraram, agradeceram a Deus. Eu quero que a Tua bênção, a Tua unção, Senhor, de misericórdia, de perdão, de amor, de consideração, de respeito, de honra, seja derramado sobre a vida dessas pessoas que ainda têm os pais vivos. Porque a qualquer momento, papai vai nos deixar. E aí o que vai restar vai ser a saudade. E que nós não venhamos a carregar um peso de algo que a gente poderia ter feito e não fez, mas que nós possamos fazer enquanto papai vive. Por isso eu abençoo a cada pessoa que chegou na tua casa, e eu abençoo a cada pessoa que está participando pela internet, que eles possam receber esta unção e esta oração agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Talvez eu atrase um pouquinho no culto hoje, mas isso não estava planejado. Deus tocou no meu coração, senti o desejo de fazer. O texto diz: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa que Deus deixou. É o primeiro mandamento com promessa. Se você honrar, vai acontecer uma coisa para você. Tudo na sua vida vai dar certo. E você vai viver bastante, é o que está escrito. Existem muitos países que têm a cultura, né, de conferir a determinados cidadãos e soldados que tenham desempenhado um bom serviço ao país, à comunidade. Eles oferecem uma medalha de honra ao mérito. Eles condecoram a pessoa com uma honra, dizendo: esse soldado foi um soldado bacana, guerreou, e graças à vida dele, nós vencemos a batalha, e por isso ele vai ser honrado diante de todos agora. E aí fotografa, põe nos jornais e tudo mais. Irmãos, não existe ninguém mais especial que oferece serviços melhores dia após dia, tomando decisões importantes, fazendo sacrifício de um intenso interesse para os seus filhos do que o pai. Eu me lembro, eu comecei agora a digitalizar as fitas de vídeo, que eu tenho muitas lá em casa de quando as crianças eram pequenas. E isso vai trazendo recordações das meninas pequenas. Irmãos, depois do tempo passa, a gente acaba esquecendo. Por isso que é bom filmar, a gente vê e a gente lembra. Não é fácil criar um filho. Não é fácil. Criar um filho é difícil. Sustentar um filho, irmãos, é difícil. Dá gasto. Dá gasto. A cada momento, desde antes de ser gerado, no momento que foi gerado, enquanto é bebezinho, super frágil, não tem ainda defesas, fica doente com facilidade, passa a noite chorando, depois entra naquela fase da desobediência, da rebeldia, irmãos, depois entra jovem, quer fazer o que quer e dá um trabalho medonho. E existem muitos pais que preferiam, no lugar de ganhar uma medalha de honra ao mérito, ganhar a honra de seus filhos. A honra de seus filhos. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: honra tua mãe e teu pai. Isso aqui é um mandamento, irmão, não é opção. Se você quiser, você honra. Não, é mandamento. Honrar pai e mãe é mandamento. E é um mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que Deus deixou escrito na Bíblia, com promessa. Para quê? Que a sua vida vá bem. E tudo que nós queremos, irmãos, é que a nossa vida vá bem. Nós queremos ter recursos financeiros, nós queremos ter paz, nós queremos ter alegria, nós queremos ter saúde. Não adianta no dia 31 de dezembro você cantar assim: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Se você não honrar o seu pai, isso nunca vai ser uma realidade na sua vida, porque é Deus que prometeu. Honrar é uma palavra grega que significa
valorizar, considerar altamente, ter uma grande estima. Hoje em dia não é isso que a gente vê, irmãos. Hoje em dia o que a gente vê são filhos desrespeitando os pais. São os filhos empinando o nariz, achando que já são capazes de fazer o que quer. O filho, quando ele casa ou quando ele sai de casa para estudar fora ou para morar sozinho, não importa, ele não deixa de ser filho, ele vai ser filho eternamente. Eu vi esses dias, existe ex-esposa, existe ex-namorado, existe ex-tudo, mas ex-filho não existe. Eu sou ex-filho, não. Filho é filho. Irmãos, o mandamento de Deus é honrar, é valorizar, acreditar no seu pai, porque ninguém te ama mais do que o seu pai, mesmo que o seu pai seja meio atrapalhado, que é o meu caso. O pai ama o filho, irmãos. O pai ama o filho. Seu pai te ama. Mas ele fala algumas coisas, eu também falo. A própria Graça falou, né? Eu ando meio impaciente. A música que ela cantou aqui, as pernas bamba, né? Mas ontem nós falamos sobre a obediência e o perigo que existe na vida de uma pessoa não ser obediente ao seu pai. Para quem participou do culto ontem, lembra da palavra que nós trouxemos. Mas a obediência é uma consequência da honra. Tem muitas pessoas que obedecem, mas não honram. O pai chega e fala: filho, pega aquilo, põe aqui. Ele obedece, mas não honra, não respeita, não valoriza, não acredita. Tem muitos filhos que têm dificuldade de acreditar no pai. Faz a coisa errada, arma um negócio lá e depois esconde do pai, não confia. Muitas vezes confia mais nos amigos do que no próprio pai. Só que eu vou dizer uma coisa: se você cair num buraco, o pai pula para te pegar, o pai dá a vida para você salvar. Ó, amigo, nessa hora, ó, Jesus, quando foi para a cruz, os 12 discípulos saíram fora. Quem estava lá ao pé da cruz chorando? Maria. Eu sempre digo, seu melhor amigo é o seu pai e a sua mãe. Então, você que ainda tem pai vivo, honra ele, valorize, respeite, né? Hoje em dia a gente vê os filhos falando com os pais de uma maneira grosseira, com sarcasmo. O que você quer? Cala a boca. Ô, velho, não enche. Faz isso não, irmãos. Faz isso não. Papai não merece. Papai não merece. Mas ele é um pé, não importa, pode ser 10. A Bíblia não fala assim: honra seu pai e sua mãe quando ele é legal. Não. Honra o seu pai e a sua mãe. Ponto. Foi ele que te gerou. Eu não tive um relacionamento legal com o meu pai nem com minha mãe biológica. Não tive a oportunidade de honrá-los também. Hoje eu me arrependo. Não tinha cabeça, era criança. Não tive a oportunidade de honrá-los. Fui dar um pouquinho de honra para minha mãe no final da vida dela, quando ela sofreu 2 AVCs e estava num hospital lá em Guarulhos, que me ligaram. E eu fui lá, ela estava numa maca, no corredor, o hospital lotado, tudo sujo, cheio de lixo debaixo da maca dela e outras pessoas lá. E ela estava de alta e ninguém queria e podia levá-la. E aí me chamaram. E quando eu vi ela, eu fiquei com o coração partido. Falei: minha mãe que me gerou nesta situação. Vim para Mojimirim, consegui uma ambulância na Santa Casa. Fui lá buscar minha mãezinha.
Já não estava falando, estava largada, só estava vivendo. Com um tubo enfiado no nariz, a comida era um caldinho bege que colocava assim na sonda e enfiava. Quando fomos pegar ela, estava com aquele avental do hospital, tinha umas escares nas costas que dava para ver o osso da coluna aqui. Numa situação terrível. Minha mãezinha cheirava mal. Eu trouxe para cá, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus direcionou a Casa Paim, nem sei se existe ainda. Paim? Existe? Cheguei lá, aquelas meninas pegaram minha mãe com tanto carinho, com tanto amor. Trataram dela tão bem. E ela sobreviveu mais 30 dias aqui em Mogi, até partir. Nesses 30 dias eu pude fazer para ela o que eu não fiz a minha vida toda, dar o que ela precisava. O alimento dela era caro, porque ela era diabética, tinha pressão alta, não sei o quê. Então o alimento que, um pó que, não sei como é que chama aquele alimento, um pozinho que mistura com água e injeta no nariz, né? Precisava comprar uns negócio de carvão também para colocar nas escares dela, já estava cicatrizando, ela estava melhorando, irmãos. Ela veio sem falar. E aí, eu não falei que era eu. Nem um instante eu me identifiquei para ela. Eu ia visitar ela 2 vezes por dia lá, cedo e à tarde. Todo dia, cedo e à tarde, eu ia lá visitar ela. E um dia ela estava sentada tomando um sol, eu falei, Dona Marta, não falava mãe também, falava, Dona Marta, sabe quem está cuidando da senhora agora? Aí um dia ela regalou aquele zoião preto, que o zóio dela é igual ao meu e o da Gabi, assim. Roberto, lembrou de mim. Foi o último tempo que eu pude. Meu pai, quando ele faleceu, nem fiquei sabendo que ele faleceu. Quando disseram seu pai faleceu, eu era recém-casado, e quando chegou a notícia, eu falei assim, mas onde ele está? Quando vai ser? Não, já faz 3 meses, já foi enterrado. Nem fiquei sabendo. Não tive a oportunidade de honrar meu pai. Minha mãe, só no finalzinho da vida dela. Se eu pudesse retroceder o tempo, eu retrocederia. E faria uma homenagem para eles aqui. Porque se não fossem eles, eu não estaria aqui. Se não fossem meus pais biológicos, eu não estaria aqui. Por isso, filhos, vamos ouvir. O pai fica velho, fica chato, o pai fica impaciente, conforme a Graça acabou de falar. O pai fica difícil, mas tudo que o velho quer às vezes é que você ouça ele. Ouça ele. Velho gosta de contar história, irmãos. Velho gosta de falar. E jovem não tem muita paciência de ouvir. Jovem já quer, fala logo o que você quer e pronto, né? Mas o velho quer falar, ele sente necessidade de falar. Honra seu pai. A Bíblia diz, Provérbios 23, 22, ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Ouve, dê ouvidos para sua mãe, para o seu pai, dê ouvidos para eles, né? Deixa eles falarem, deixa eles falar, ouve, conversa com eles, gasta um pouquinho de tempo. Ele gastou tanto tempo com vocês, conosco, né? Quanto tempo eles gastaram com a gente? A gente não pode gastar um pouquinho de tempo com eles? Jesus ensinou-nos a honrar o nosso Pai de uma maneira diferenciada. Ele falou até que nós temos que honrar os nossos pais com apoio financeiro. Jesus ensinou isso. No livro de Marcos, capítulo 7, Jesus chegou com os seus discípulos para participar de uma refeição, acho que no templo. E os líderes lá, os fariseus, os líderes religiosos, começaram a condenar porque os discípulos começaram a comer sem lavar as mãos. Falou, olha, na tradição judaica nossa, não pode se comer sem lavar a mão. Seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Olha que absurdo, comer sem lavar a mão. Apesar que hoje, na época de pandemia, tem que lavar mesmo, né? Mas naquela época não tinha pandemia, não tinha nada disso. Jesus, sendo Deus,
falou assim: vocês estão tão preocupados com a religiosidade que você esquece do seu pai e da sua mãe, que são velhinhos que estão passando necessidade. Deixa um pouco a sua religiosidade e vai cuidar do seu pai e da sua mãe. Não se preocupa com o que entra na boca, porque o que entra na boca não contamina, o que contamina é o que sai da boca. Jesus falou: vai lá, olha seus pais, as condições em que eles vivem. E hoje, irmãos, muitas vezes a gente vê isso acontecer. Pessoas estão tão bem e às vezes os pais passando real necessidade e são incapazes de ajudar. E muitas vezes a ajuda que poderia dar para o pai nem faria falta para a pessoa. Mas a Bíblia, Jesus ensinou isso aqui. Jesus ensinou isso. Ah, mas ele não precisa, ele não tem vaidade demais, ele não sai de casa, ele não liga para roupa nova, ele não liga para... A gente que pensa que o velhinho não liga para nada. Eu estava conversando com a minha filha. A hora que passar a pandemia, Deus colocou no nosso coração e não podemos deixar cair no esquecimento isso. Certo? Nós vamos começar a visitar os asilos de Mojimirim. E nós vamos levar uma mensagem para eles. As minhas filhas vão lá cantar, tocar. Eu vou lá fazer mágica, vou levar o boneco. Eles gostam, irmãos. O velho vira criança. Os velhos viram crianças. Nós vamos lá, nos asilos, e falar do amor de Deus. Uma mensagem de paz, de alegria, de esperança para os velhinhos. Nós vamos fazer isso assim que passar essa fase da pandemia. Então, às vezes, irmãos, a gente está numa vida tão privilegiada e a condição do nosso pai vive lá com a mísera aposentadoria de um salário mínimo. Ah, mas não liga. Liga sim, liga. Ele gosta de comer uma coisinha diferente, o velhinho, né? Então Jesus falou assim: vocês estão preocupados com a tradição e estão lesando o mandamento de Deus, que é honra teu pai e tua mãe, porque vocês não estão honrando o pai e a mãe de vocês. Vocês estão todo bonitão aqui na casa de Deus, porque os sacerdotes, aquele pessoal tinha aquelas roupas todas chiquésimas na época, né? E olha a condição dos seus pais. Vocês não estão honrando, não estão valorizando os seus pais. Não estão deixando eles na míngua. E o apóstolo Paulo, ele enfatizou essa responsabilidade nos filhos de cuidar dos seus pais, que está em 1 Timóteo capítulo 3, 5, versículos 3, 4 e 8. Vou ler para vocês, vou repetir, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3, 4 e 8, diz assim, preste atenção, é Bíblia Sagrada. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, estes têm negado a fé e é pior do que o descrente. Está escrito aqui. Então, nós temos que aprender a exercer a piedade e a recompensar os nossos progenitores, o nosso pai, a nossa mãe. Temos que valorizar. Paulo usou essa palavra, no sentido de auxiliar eles financeiramente. E essa honra que nós temos que dar, nós entendemos que Deus está falando através da sua palavra, que é uma forma de compensar o seu pai por tudo que ele fez por você. Imagina quanto o seu pai gastou para te criar. Hoje em dia ainda com esse negócio de fralda descartável, porque na época que eu criei as minhas filhas não era fralda descartável não, era fraldinha de pano. Mas o que gastava de sabão também, pelo amor de Deus, né? Para lavar. Tinha que lavar aquele fedor na mão. E fede, irmãos. Porque hoje minhas filhas estavam em casa e de repente o Heitorzinho
resolveu encher as cuecas lá. Não é brincadeira. Papai e mamãe ia lá e ó, tava. Hoje o gasto que eles têm. Se o filho fica doente, o pai e a mãe não medem esforços. Ele vai comprar o remédio, ele vai levar no médico, tenha ou não tenha, ele vai levar no médico. E custe quanto custar o remédio, ele vai comprar. Ou ele empresta, ou ele vende alguma coisa que tem, ou ele deixa de comer, mas o remédio do filho não falta. E agora quem está precisando de remédio é o velhinho. Por que nós não vamos lá dar um remédio para o velhinho? Ah, pega no postinho. Seu pai não falava isso para você quando você era pequenininho. Ele se virava. Então, esta forma de compensação, de recompensar os nossos progenitores é na área financeira também. Lembrando de que a responsabilidade de um jovem em obedecer e honrar o pai e mãe não termina quando ele se casa ou sai de casa. É impossível servir a Deus e negligenciar o seu pai. O próprio Jesus falou: se você não ama seu irmão, a quem você vê, como você vai amar Deus que você não vê? Se você não ama o seu pai e a sua mãe, que te gerou, que te cria, que te sustenta, que faz tudo por você, que dá vida por você, se você não ama seu pai e sua mãe, se você não honra, não respeita, não valoriza, não acredita, não confia, você não vai amar, respeitar, confiar e acreditar em Deus também. Não tem jeito. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo e eu vou terminar por aqui. E nós temos que ser seguidores de Jesus em tudo. E a Bíblia diz, em Lucas 2,51, que então foi com eles para Nazaré. Jesus foi com os pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus, sendo Deus, sabendo tudo, ele obedecia José e Maria. Vai saber lá quantas vezes que José chegou e falou para ele: ô Jesus, faz isso aqui. E ele, sendo Deus, falava: ai meu pai, não sabe nada, né? Mas ele era obediente, ele respeitava, ele valorizava. Então, irmãos, veja bem, o que eu quero falar para vocês nessa noite, vou encerrar por aqui. Deus estabeleceu o plano para a nossa família de felicidade. Deus não quer que a sua família seja uma família de atrito, de contenda, de tristeza, de dor, de briga e de revolta e de ódio. Não. O plano de Deus para a nossa família é um plano de felicidade. Mas quando nós desobedecemos o mandamento dele, isso vem a ser uma realidade. Pois ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo na tua vida vá bem e você viva longos dias. Negligenciar o mandamento de Deus é resultar numa vida de miséria, numa vida triste, uma vida chata, uma vida infeliz. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas vivendo uma real infelicidade. Por quê? Estão negligenciando os mandamentos de Deus. Quer ser feliz? Quer viver bem? Quer viver muito? Comece a honrar seu pai e sua mãe. Nunca é tarde para isso. Com relação àqueles que não têm mais, que é o meu caso e de alguns aqui, resta-nos pedir perdão a Deus, se não fomos. Mas aquele que tem ainda, comece hoje. Talvez você nem foi falar Feliz Dia dos Pais, talvez você nem levou um presente, talvez você nem lembrou. Não, lembrar não tem jeito, porque todo lugar só está falando Feliz Dia dos Pais para todo lado. Mas quando você chegar na sua casa, é tempo de você pegar o telefone e falar: papai, Feliz Dia dos Pais, eu te amo. E amanhã comprar uma cesta de chocolate, de flor, sei lá o quê, e mandar entregar um café da manhã, mandar entregar para ele, para expressar que você realmente o ama, e não só no Dia dos Pais, daqui para sempre. Por quê? O papai não é eterno,
Não demora muito. A Bíblia diz, a vida do homem é 70, 80. Passou disso é câncer enfado. Veja quantos anos tem seu pai. Então significa que não tem mais muito tempo. Valorize ele, para que você não fique com remorso no dia de amanhã. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar. Graças a Deus, né? Mais pessoas entraram aqui. Adriana Oliveira, Dani Vasconcelos, Jussara, Aline Pires, Marlúcia Vieira, Cátia Rosa, Daiane, Aline Rocha Branco, Bete, Maria das Graças Correia, né? Graças a Deus. Vamos orar então, irmãos, e que nós possamos ter consciência de que somos servos de Deus, e se Ele falou, ordenou, que devemos honrar, valorizar, acreditar, confiar, né? Respeitar. Vamos fazer isso a partir de hoje. Senhor meu Jesus, eu te agradeço de todo o coração por essa palavra, e eu peço que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração. Se não for a obra do teu Espírito Santo em cada coração, esta mensagem não passa de uma palestra motivacional ou emotiva, que às vezes até mexeu com nossas emoções, mas se o teu Espírito Santo agir nas nossas vidas, essas palavras vão se tornar vida, realidade, Senhor, e uma mudança e uma transformação de vida no nosso relacionamento para com os nossos pais. Por isso eu intercedo agora por cada pessoa que tem o pai vivo ainda, Senhor. Que o Senhor possa estar estreitando, amadurecendo este relacionamento, e que nós, na posição de filhos, possamos respeitar, honrar, valorizar, confiar mais nos nossos pais. Tendo a certeza que abaixo de Ti, Jesus, são nossos pais que nos amam mais do que tudo nesse mundo, mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Nossos pais nos amam. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua direção. Peço que o Senhor nos dê uma boa semana, um bom descanso e uma semana abençoada e próspera na Tua presença. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir forte, irmão.